Episódio especial Os Galácticos. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ora, nós, Vasco, já completámos a primeira temporada há algum tempo, demorámos mais tempo do que era suposto a voltar, mas vamos voltar. Desde já, vamos só aqui fazer um acerto, porque isto vai passar a chamar-se Negócio Mistério. Faz mais sentido. Porque é que estes negócios aconteceram? Não é o caso. Nós agora, entre temporadas, vamos sempre apresentar um episódio especial. E este, o primeiro, é sobre os Galácticos do Real Madrid, a primeira versão, a versão galáctica de 2001 a 2006. Na segunda temporada, que vem aí em frente, 25 episódios, não vou estar eu, vai estar o Humberto Ferreira com o Vasco Sousa, a nossa enciclopédia ambulante, o nosso 00 ambulante. Mas eu ainda vou fazer este especial e voltarei depois no especial seguinte para quando começarmos a terceira temporada, não é, Vasco? Vamos ver se voltas ou se eu decido que fica o Humberto e pronto, e acabou. Ok, pronto. É assim, se decidir. Pode acontecer. Se for o melhor para todos, opá, só temos é que respeitar. Vasco, hoje vamos fazer um episódio provavelmente um bocadinho maior, mas vamos falar sobre esta história dos Galácticos. Como é que surgem os Galácticos? Os Galácticos surgem pela mão de Florentino Pérez, ainda hoje o presidente do Real Madrid. Não foi sempre desde a sua entrada, mas basicamente em 2000, no verão de 2000, é isso? Verão de 2000? Verão de 2000. Verão de 2000. O Real Madrid... durante o Campeonato da Europa de 2000. Exatamente. O Real Madrid tinha... exato, é isso. Eu de repente achava... Porquê que eu disse 2001? Não, 2000. 2000 a 2006. Falaste bem, por aquilo que pareça, falaste bem. O Real Madrid era campeão europeu, tinha ficado em 5º lugar no campeonato, mas tinha ganho a Liga dos Campeões contra o Valência. Exatamente. E o Lorenzo Sanz tinha ganho, era o presidente, tinha ganho 2 Champions em 3 anos. Exatamente. Ninguém diria que ele ia precisar de sair. Era ele, era o Vicente Del Bosque no banco, tinham jogadores como o Raúl ou Morientes, tinham o Roberto Carlos e o Casillas, tinham o Guti, uma belíssima equipa e que era campeão europeu. O Redondo tinha acabado de fazer a melhor época da carreira. O Redondo, exatamente. E é neste ano que ele sai. Ou ele ainda fica? O Redondo sai também no final dessa temporada. Ok. Portanto, chegamos a 2000, Euro 2000 e há eleições no Real Madrid. Há eleições no Real Madrid e candidata-se ao Florentino Pérez, um homem de negócios muito rico. Sim, de construção civil, não era? Sim. E ele aparece e não tem por menos. Diz que se for presidente vai buscar Figo. Quem era Figo era a maior figura do Barcelona, era um jogador que na altura se discutia muito se era o melhor do mundo, se era ele ou se era o Zidane. E acima nem é tanto ser a maior figura do Barcelona, porque também havia o Rivaldo, que tinha sido o melhor jogador do mundo em 99. Era acima de tudo um símbolo, mais até do que o grande jogador que o Figo era. O Figo representava quase a Catalunha nos festejos dos títulos. O Figo rapidamente entrou naquela mística catalã. Tu já viste o documentário do Exatamente, Figo? Já vi. E aliás, o documentário retrata precisamente esta fase das eleições em que Florentino Pérez surge como candidato, mas que ninguém considerava que tivesse hipótese de ganhar, até porque, como tu disseste, o Real Madrid tinha ganho 2 Ligas dos Campeões nos últimos 3 anos, ou seja, não havia assim muito para se mudar, e então ele joga com a carta: o Real Madrid tem que ter sempre os melhores jogadores do mundo, o meu objetivo é contratar sempre o melhor do mundo, ou um dos melhores, e vou começar com o Figo, só que nunca ninguém levou aquilo a sério, não é? Sim. No Barcelona o Figo já tinha ganho a Taça UEFA, tinha sido campeão. Taça das Taças. Taça das Taças, tens razão. Tinha ganho a Copa do Rei, tinha sido campeão, enfim, tinha ganho várias competições, não tinha ganho a Liga dos Campeões, e nesse último ano de Figo no Barcelona eles foram até às meias finais, foram eliminados pelo Valência. E ficaram em segundo lugar do campeonato, foram às meias finais da Copa do Rei, ou seja, não ganharam nada com Van Gaal. Na altura ainda havia José Mourinho adjunto. E o Barcelona também estava em eleições, estava quase a ir para eleições. José Luís Núñez ia sair e Juan Gaspar é que ia assumir
e foi ele Pois, o mas vencedor. aí seria uma transição mais suave, não é? Sim, Porque ele era o vice-presidente. Exatamente. Não é? Ou seja, não havia aqui um confronto eleitoral, basicamente. O Gaspar tinha um adversário, penso eu, mas já não me recordo nesta altura. Sim. Mas era 99% garantido que ganhava, enquanto que no Real Madrid era uma continuidade, mas com um rival nas eleições forte, principalmente em termos financeiros. Uhum. Ora bem, e portanto, passando para o Real Madrid, surge todo o rebuliço à volta de Figo, foi uma novela incrível, pá, vejam o documentário da sim, Netflix sobre sim. o Figo, é muito bom, É verdade. Vale bem a pena. com Paulo Futre envolvido também, que de uma forma Essa muito foi a grande curiosa. novidade para Foi. mim desse documentário, porque eu não fazia ideia Também do não papel fazia. do fundo. Também não sabia, mas eu vou-te dizer, já vi 2 vezes esse documentário. Vi, e depois quando vi o do Beckham, Sim, apareceu-me sim. nos sugeridos e eu, Sim. vou ver outra vez, e vi. Não, é curioso que É espetacular. neste episódio, quando falamos dos Galácticos, saíram. Temos já 2 documentários na Netflix Sim, sim. sobre 2 deles, não é? Só falta aqui. Falta o entrar Zidane e o Ronaldo. É. Bem, portanto, o homem, Florentino Pérez, ganha as eleições, contrata o Figo, paga a cláusula de rescisão. que- Sim, mas até lá foi todo um processo, não é? Porque o próprio Figo também foi alimentando esse tabu, mas também chegou a dar uma Sim. entrevista. O Figo deu dito por não dito Exatamente. aos 2 lados Exatamente. várias vezes. Exatamente. Mas o que é certo é que nunca ninguém acreditou, e eu lembro-me ainda nessa altura, tinha os meus 17, 18 anos, e recordo-me quando se começou a falar da possibilidade de Figo ir para o Real Madrid, ninguém acreditou. Sim. Principalmente nesta questão do Figo representar o Barcelona e a Catalunha, ou seja, não era só um jogador, Uhum. era quase, claro que ele não era um catalão, como o Guardiola, por exemplo, mas o Figo era completamente adorado pelos adeptos. Eu há poucos meses antes, em abril de 2000, fui a Barcelona e fui visitar o estádio e o museu, Tu foste? e eu fui. E Já vivias nessa altura? já vivia. Meu Deus. E o Figo, na altura, era realmente Um ídolo. um ídolo. E mesmo no próprio museu havia muitas alusões ao Figo, que passados meses tudo foi retirado. Agora quem for visitar Sim, o Museu do não Barcelona existe. não sabe que o Figo passou pelo clube, mas até 2000 realmente o Figo era a cara do Barcelona e ninguém acreditava, quer em Portugal, quer em Espanha, ninguém acreditava nisto. Estava aqui a ver o Simão, ele não conhecia. Hã? Ele Simão ainda coincide, coincide. Eu achava que ele tinha ido quase Para para o ser substituir, substituto não, do Figo. não. O Figo Não, ok. sai em 99 do Sporting. É isso. E ele já tinha. Ora bem, vamos ao Real Madrid. Começa a era dos Galácticos, ainda com Vicente Del Bosque, mantém-se a treinador. Sim, aliás, o Del E- Bosque praticamente esteve durante quase toda esta fase dos Sim. Galácticos, não fica E- até ao fim. E na anterior, não é? Ele tinha ganho a Champions e continuou. E a verdade é que logo no primeiro ano de Figo, no primeiro ano de Florentino Pérez e, portanto, no primeiro ano em que se pode dizer dos Galácticos, o Real Madrid ganha a Liga ganha Ganha a Liga Espanhola. a Liga Espanhola, e vai às meias finais da Liga dos Campeões contra quem? Contra o Bayern. Contra o Bayern. Exato, e o Bayern depois é campeão, está bem. Este é aquele... não, aquele que o Figo falha um penalti é muito mais tarde, não é? Contra a Juventus. Aí é contra a Juventus, é em 2002, É 2003. O Buffon... E eu aí acho que até é o Figo que marca o golo do Real Madrid em Munique. Eles estão a perder 2-0, eu penso que é ele que faz o 2-1. E ele reduz. E o Valência outra vez na final e outra vez a perder. Não é nada disso. O Figo marca aos 14 minutos. O Elber tinha marcado aos 8. E o Jeremy ok. fez... Eu lembro que o Figo não festejou o golo porque a equipa buscar a bola. continuava em desvantagem, mas eu por acaso tinha a ideia que já estava a perder 2-0. Agora que falas, eu estava a perder 2-0 porque tinha perdido Sim, em exato, casa exato, 1-0. exato. No Mas eu fundo pensei que estava. estava mesmo a perder 2-0 no próprio Sim. jogo. Não... Este Bayern era brutal, era uma grande equipa e tinha sido a que tinha perdido também anos antes, em 99, contra o Manchester United de forma dramática. E o Figo, nessa época, que o Real é campeão, o Real ganha 2-0 ao Barcelona no Bernabéu e o Figo marca o segundo gol. No Bernabéu, não estamos a falar de campeonato. Sim. E é o único golo que ele marca ao Barcelona, sabias?
Pois, depois realmente eu não me lembro mais nenhum. Eu tenho ideia. Eu, quando foi o documentário, eu depois fui pesquisar isso ao 00. Olha, quem estiver a ver o vídeo até pode perceber como é que isso se faz. Nós basicamente temos o raio-x e depois podemos fazer o Figo contra uma equipa e vemos logo quais é que são os jogos que ele fez contra toda essa equipa. Portanto, estou só aqui a fazer um compasso de espera para abrir. O Figo fez 10 jogos contra o Barcelona, ganhou 3, empatou 4 e perdeu 3. E só marcou precisamente nesse 2-0, que é na segunda época. É na segunda? Pois, é isso. Eu estava mesmo convencido que tinha sido na primeira. Não, é em 2001, 2002. Já com Zidane. Mas o Real ganha... o Real não chega a ganhar ao Barça em 2000, 2001? Em casa? Não. Empata 2-2. Confundi-me todo agora. Empata 2-2. Posso dizer Rivaldo 2 golos e Raul 2 golos também. Um belo 2-2 que nesta altura também cimentou o Real Madrid, acho eu, no primeiro lugar e acabaram a época campeões. Portanto, Mas, e só voltando aqui um bocadinho atrás, nós estamos a falar dos Galácticos e o que se fala sempre são das grandes contratações do Real Madrid, mas nesta temporada só se falou do Figo, não é? Até aos dias de hoje, possivelmente a transferência mais conhecida e mais polémica da história. Mas há uma contratação muito importante e é um custo mais baixo. Mas o Real Madrid também faz outras contratações, também boas contratações, que aumentam o nível da equipa, algo que depois nós vamos ver não se vai verificar ao longo dos anos seguintes, e isso leva também ao final da era dos Galácticos. Mas nessa temporada... Veio o Pedro Muniz, eu lembro-me que era um jogador de seleção. Sim, exatamente. Mas ele tinha estado no Euro 2000... O mais caro, além do Figo, foi o Flávio Conceição, que nem teve assim tanto sucesso quanto isso, mas sim, o Claude Makelele. E vinha do campeão espanhol, do Depor, sim. Exato, o Depor é que era o campeão. Mas a grande contratação a seguir ao Figo foi o Makelele. O Makelele, que veio por 14 milhões vinha do Celta de Vigo. Aliás, o Makelele esteve no 7-0 do Celta ao Benfica. E marca um gol, penso. Sim. Naquela grande equipa com Carpini e Mossolvoi. E então Makelele... E ainda contratam também o Celades, que tinha já jogado no Barcelona, estava no Celta de Vigo também, e foi contratado pelo Real nessa temporada. E o Solari também vem nesse ano. Ou seja, o Real Madrid acabou o Makelele chega com 28 anos e era campeão do mundo. Não. Não? Makelele não foi. Não foi nem o França 98, nem o Euro 2000. Ai, que ele só começa a ganhar maior protagonismo na seleção, já precisamente... No Real Madrid. Exatamente. Ou seja, ele chega ao Real Madrid, tem 27 anos, tinha 27 anos e pouco tinha de seleção. Que engraçado. Olha, eu achava mesmo que ele tinha ganho o Euro. Achava que ele não tinha ganho o Mundial de 98, mas tinha ganho o Euro. Não, porque nessa altura a França tinha o Deschamps, era o capitão de equipa, tinha o Patrick Vieira... Tinha o Carrambeu, que podia jogar também nessa posição, tinha o Emmanuel Petit, por isso tinha ali uma concorrência forte e só mesmo com o nome Real Madrid é como aquela lei se estabilizou na seleção. Sim, muito engraçado, eu não fazia a mínima ideia. Ou seja, o que se quer aqui dizer é que o Real Madrid, para além dessa grande estrela que foi o Figo, conseguiu boas contratações de jogadores bastante úteis para o plantel, para criar um plantel equilibrado, até porque contrata logo 3 médios. Ou seja, o Real Madrid fica com uma equipa bastante equilibrada, bons jogadores em todas as posições. Parecia aqui um plano que não era só, bem, eu vou gastar dinheiro no melhor jogador do mundo, mas havia também uma tentativa de harmonia da equipe. Sim, já estava a transição na baliza a ser feita, com o Bodo Illner a sair e a entrar Casillas. Sim, mas para essa altura o Casillas e o César ainda disputavam também a titularidade. Sim. Na defesa jogava o Michel Salgado à direita, o Roberto Carlos à esquerda, jogava ainda o Fernando Hierro e normalmente o Helguera, não era? No centro da defesa. Pois, o Helguera, quando chegou ao Real Madrid, jogava a trinco. Mas eu acho que ele já acaba essa temporada a central, mas ele no início jogava a trinco. Era o Caranca. Aitor Caranca, meu Deus. Depois, portanto, no meio campo, às vezes o Helguera, havia o Guti, havia McManaman mais a jogar do lado esquerdo, e o Figo a jogar pela direita. Sim. Havia o Jeremy, o camaronês, sim. Flávio Conceição também no meio campo. Mas o McManaman acabou por ser um dos grandes prejudicados pela chegada do Figo ao Barcelona, até porque
O McManaman quase só da carreira jogou ali mais pelo lado direito. Na direita e depois teve que sair. E o McManaman até marca um gol na final da Champions em 2000. E depois foi prejudicado. Apesar de jogar sempre com regularidade, que ele tinha muita qualidade, mas... E na frente, Raul e Fernando Morientes. Ou só Raul, enfim. Sim, mas por norma o Morientes. Jogavam. Sendo que nessa temporada nós falamos no tal meio campo, o Celades, o Macaladé, Flávio Conceição, que isto porque saiu Redondo, tinha feito uma temporada fantástica em 99-2000. Foi para o Milan. Para o Milan, sim. Mas a partir daí teve essas lesões e basicamente acabou a carreira aí. Mas também saiu o Anelka, o avançado francês, só teve um ano no Real Madrid. Ok. Ora bem, esta primeira época correu bem, campeão, meias finais da Champions. Florentino estava tudo menos contente e depois de ter batido o recorde mundial de transferências com a chegada do Figo, 60 milhões, deu um passo em frente e foi buscar Zidane à Juventus para a época 2001-2002, que eu diria que foi a melhor época da era galáctica. Sim. Ganharam a Liga dos Campeões na altura, agora ficaram em terceiro lugar do campeonato e perderam a taça. Essa é famoso porque foi essa final da taça foi contra o Deportivo em pleno Santiago Bernabéu no dia do centenário do Real Madrid. O Real Madrid fazia 100 anos nesse dia. A Copa do Rei foi precisamente no Santiago Bernabéu para ser como uma comemoração e o Deportivo acho que ainda na primeira parte já está a ganhar 2-0. Sim, exatamente, está aqui. Ou seja, foi... Isto foi um Bernabéuzaço. Sem dúvida. Sim, mas na altura falou-se muito da alusão do Maracanazo. Porque tudo estava previsto para ser uma grande festa do centenário e vai lá o Deportivo. Eu tinha uma camisola deste Deportivo. Não era a camisola, mas tinha uma camisola do Deportivo campeão com os nomes de todos os jogadores atrás. Já não sei dela. Mas do campeão espanhol ou deste que ganhou a Copa? Não, do campeão espanhol, mas tinha lá estes jogadores quase todos. Equipa Molina, o Valerón, o Frano... Estou a ver aí o Scaloni. Scaloni, que agora selecionador da Argentina. Capdeville, já jogava aqui no Deportivo. Jalminha, craque, Mauro Silva. Enfim, este Deportivo deixou marca também. E o Real Madrid, mesmo nesta época que deu na conquista da Liga dos Campeões e que ganhou também a Supertaça, não foi uma época ainda assim tão preenchida quanto isso. Sim, mas Mas eu diria que era o mais convincente, não? Sim, e era. E por esta altura, ainda nos dias de hoje também é um bocado assim. O Real Madrid basicamente menosprezava o campeonato, ou seja, o grande objetivo era a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, e ainda hoje, ainda na época passada, se viu isso, apesar de eles não terem sido campeões europeus. Eu acho que hoje já é uma coisa um bocado mais repartida, mas nos primeiros anos de Real Madrid da segunda era Florentino Pérez, ou seja, com Cristiano Ronaldo, com Benzema e por aí fora, com Kaká, também havia isso, não é? Era só Champions, só queriam saber da Champions. E nesta temporada também foi um pouco assim, é o Valência campeão, o Valência do Rafa Benítez é o campeão, mas havia a grande obsessão de Champions, e o Real Madrid também já era sempre foi um fenómeno em termos de grande clube, e com cada vez mais estrelas, o grande objetivo era sempre conquistar a Liga dos Campeões. E no verão de 2001 chegou o Zidane por 77 milhões de euros, passou a ser a contratação mais cara da história. Já não era o melhor do mundo porque Figo, no primeiro ano de Real Madrid, conseguiu o título de melhor do mundo, não a bola de ouro, essa já tinha conseguido no Barcelona. Mas este aqui é aquele título que... Para muita gente dizem que até é trocado, ou seja, que o Figo talvez merecesse ganhar mais em 2000. Exatamente. Mas também há o Euro 2000 em que o Zidane está muito bem e acaba por desequilibrar para ele. Mas pronto, normalmente também no Real Madrid às vezes as coisas ficam um bocadinho mais fáceis para se ganhar esse prémio. Bem, o Figo era o melhor do mundo e eles foram buscar o outro melhor do mundo, que era o Zidane. Sim, na altura juntaram os dois. É isso. Nós falamos muito do Messi e do Cristiano Ronaldo nos últimos anos e claro que isto está acima de qualquer rivalidade no futebol. Mas para esta altura o Figo e o Zidane também tinha uma rivalidade. Eu cresci com isto. É isso. Eu cresci com essa rivalidade. Apesar de haver o Ronaldo Fenómeno, que daqui a pouco já vamos falar, e vários outros grandes jogadores, mas o Figo e o Zidane nesta altura dominavam o futebol. 2000, 2001, 2002 eram as grandes figuras, até porque o Ronaldo Fenómeno andava lesionado. É ora bem, nesta segunda época então há a conquista da Liga dos Campeões, de uma forma
bonita, frente ao Bayer Leverkusen, que nunca lá tinha estado e que nunca mais lá voltou, e um selo de ouro com aquele pontapé de moinho do Zidane. Exatamente. Na final. Onde é que foi a final? Foi na Escócia, não sei se é em Glasgow ou Edimburgo. Ok. Mas esse pontapé memorável, na altura a fazer o 2-1, foi o resultado final e ainda foi na primeira parte, acho que Foi na primeira parte. e então estava concretizado o objetivo da Liga dos Campeões. E basicamente estava pago e bem pago todo o valor Sim, de transferência do Zidane. do Zidane. Até porque eu tenho a ideia que os primeiros jogos dele não foram assim de encantar e havia assim algumas críticas. Há aqui um aspecto muito importante que surge nesta época, é que Paco Pavón vai aparecendo cada vez mais na equipa, e ele na altura era visto como um dos baluartes da formação. Curiosamente, ele tinha mais ou menos a mesma idade do Casillas. O Casillas teve uma longevidade incomparável, mas ele era um dos jogadores da formação. O Raul já tinha mais anos e já era uma figura da equipa. E o Florentino Pérez fala da equipa dos Zidanes e Pavones, só que ele usa essa expressão para dizer que quer uma equipa em que haja um misto de jogadores estrelas mundiais com fornadas da formação. É nesta altura que ele começa a construir o centro de Valdebebas, que é ao pé do aeroporto e que é onde eles querem criar a fábrica, para competir com La Masia. Não conseguiram para já estar ao mesmo nível, sim, mas ele usa essa expressão nesse sentido. Só que depois, com o passar do tempo, sim, essa expressão passa a ser muito mais associada às diferenças salariais, não é? Isso. Em que há jogadores que ganham balúrdios, sim, e há outros jogadores muito pouco, sim, acarinhados. É isso. E para além das diferenças salariais, também o desequilíbrio da própria equipa, porque o Real Madrid só contratava médios atacantes, avançados, extremos, jogadores tecnicistas, e não ligava tanto para os outros setores da equipa. E lá está, qualquer Pavón, ou seja, parecia que tinha as estrelas e depois tinha os outros que lá jogavam, e qualquer um podia jogar, não interessava, porque os galácticos iriam acabar por ganhar o jogo. Uhum. E aqui é que o Real Madrid, apesar de ganhar a Champions, depois começa a perder aqui algum controlo nesta questão mediática dos galácticos. Para além do Pavón, depois há vários jovens que vão surgindo nessa altura, uhum, nesta e nos anos seguintes. Sim. E o Zidane ficou com a camisola 5, porque o Figo já tinha a 10. Sim, exatamente, depois havia essa questão. E o 7, o Figo não podia ser o 7. Sim, mas ele até, na Juventus usava até o 21. Eu não sei quem era o 21 do Real Madrid. Não sei, mas devia ser bom. Era o Solari. Já não me lembro se o Zidane escolheu o 5 por uma outra razão simbólica, mas agora, passados estes anos todos, temos o Bellingham, que chegou ao Real Madrid e ficou com o número 5. Craque. Ora bem, neste ano, portanto, no ano a seguir, já com a Liga dos Campeões, o Real Madrid ganha a Supertaça Europeia, ganha a Taça Intercontinental. Aliás, essa Supertaça Europeia, por incrível que pareça, porque o Real Madrid já tinha ganho muitas vezes a Liga dos Campeões, foi a primeira Supertaça Europeia da história do Real Madrid. Ganham 3-1 ao Feyenoord e foi a primeira vez que o Real Madrid tinha perdido sempre a final da Supertaça Europeia. Pois, sendo que o Real Madrid ganhou muitas taças dos campeões europeus quando ainda não havia a Supertaça, não é? Exatamente. Ora, no ano a seguir, quem chega é Ronaldo Fenómeno. Depois de fazer um grande Mundial na Coreia-Japão, depois de levar o Brasil à conquista do Penta, o Ronaldo passou, tanto deixou para trás os problemas físicos, mas um bocadinho, não é? Estava ali um bocadinho reabilitado, ainda só tinha 26 anos. Quase o renascer das cinzas. Sim, e a verdade é que ainda foi muito impactante no Real Madrid e também na seleção. E com 26 anos foi contratado por 45 milhões de euros ao Inter. Voltou à Espanha, voltou agora para o Real Madrid e nesse ano foi também contratado o Cambiasso, que vinha... É o único outro reforço para além do Ronaldo. Só o Cambiasso ainda era um jovem na altura. Ainda era muito, muito novo e neste primeiro ano ele jogou pouco. Aliás, o Makelele ainda lá estava e foi o último ano do Makelele. É isso. E foi um ano também proveitoso. Neste ano, nesta altura, já o Real Madrid era um clube de excursões, em que passou a ser o clube empresa, não é? Começou este conceito em que ia fazer as digressões à Ásia,
e movimentava muita gente, vendia muitas camisolas. Na altura falava-se que as camisolas vendidas pagavam perfeitamente os reforços. E havia toda uma loucura onde o Real Madrid era. E mesmo assim, continua a ter algum sucesso, continua a ter sucesso desportivo, porque chega ao final da época 2002-2003 e é campeão, espanhol. Ganha na última jornada a Liga Espanhola, uma grande luta contra a sensacional Real Sociedad. Ora, aí está. A Real Sociedad liderou até durante algum tempo a Liga Espanhola. Mesmo na reta final do campeonato, a Real Sociedad chegou a estar em primeiro, mas o Real acabou por... acho que na penúltima jornada ultrapassa a Real Sociedad, se não me engano. Não consigo ver aqui. E depois acaba por sagrar campeão, ou seja, até acaba por ser surpreendente com uma equipa com tantas estrelas. Acaba por ganhar o título na última jornada contra uma Real Sociedad que tinha excelentes jogadores, sem dúvida, mas obviamente não se podia comparar uma coisa com a outra. Mas o curioso destes tempos é que o Barcelona acabou em 6º lugar. O Barcelona estava aqui num mergulho profundo, numa crise enorme. Sem dúvida. Mas... esta é a última época em que o Barcelona falha a Champions League. E é neste ano que eles vão buscar o Ronaldinho. Ou em seja, 2003, em 2003, que vem do Paris Saint-Germain. E aí é que as coisas começam quando a chega mudar. o Frank Rijkaard, chega o Ronaldinho. As coisas realmente começam a mudar no Barcelona. No Real Madrid, o Real Madrid continuava a ser o dono e senhor. Sim, mas só aqui uma parte desta temporada é que começa-se a ver os outros jogadores do plantel, ou seja, havia os Galácticos e os outros. Isto porque nós falamos das contratações, não é? Já falamos Figo, já falamos Zidane e agora Ronaldo. Mas havia todos os outros Galácticos que já estavam no Real Madrid, o Raul, o Roberto Carlos, o Casillas começa nesta altura também a ganhar também esse estatuto de Galáctico, ou seja, havia aqui muitas estrelas e os outros jogadores sentiam, como tu ainda há pouco falaste, em termos salariais, em termos de importância da equipa. Um desequilíbrio muito Exatamente, grande. E começaram alguns deles a saírem e a equipa começa a perder, não digo qualidade, porque quem tem Figo, Zidane e Ronaldo tem muita qualidade, mas perde aqui opções importantes. Uma época é longa e precisa de todos os jogadores. E saíram, por exemplo, o Jeremy, foi emprestado. A questão é esta. O verão de 2003 é o verão chave para o... Mas aqui começa ainda, no verão de 2002, começam a haver algumas saídas. Sai o Jeremy, sai o Munitis, sai o Caranca, sai o Sávio, que foi muito importante, sai o Ivan Campo. Que é quase o prenúncio para aquilo que irá acontecer no verão seguinte, em que a equipa aí continua a perder os jogadores e fica cada vez mais desequilibrada. Sim. Quando chegamos a 2003. É isso. Chegamos a 2003 e o Florentino Pérez volta a ir buscar um jogador muito renomado, David Beckham, e aqui claramente um conceito também muito comercial. Sim. Além do valor do jogador. Sim, o jogador tinha valor, mas estava numa fase um bocado complicada no Manchester United, já, em que ele tinha claros problemas com Alex Ferguson e tinha até perdido a titularidade e na altura as coisas estavam mal vistas para ele também e por isso ele vem não sendo um jogador desportivamente de proa. Sim. Não tinha o nível de um Figo, de um Zidane ou de Ronaldo. Sim. Ou seja, era um craque. Muitas vezes o Beckham é um bocado desvalorizado em termos futebolísticos porque as pessoas têm a tendência a pensar no Beckham como um negócio e não tanto como o excelente jogador que foi, mas nesta altura também o Real Madrid, para além de um grande jogador, queria marketing, queria dinheiro. Pois, é isso. E ainda há pouco falamos das séries da Netflix, a série sobre o Beckham retrata mesmo isso. Sim, mesmo colegas de equipa, Galácticos, o Ronaldo, o Roberto Carlos fala isso, dizem que eles pareciam os Beatles, ou seja, onde iam era a loucura total, toda a gente aos gritos à espera, mas acima de tudo nem era para ver o Figo, o Zidane ou o Ronaldo, era para ver o Beckham. Sim. E nessa altura aí as digressões deviam passar a render muitos milhões mesmo. Muitos milhões. Havia também a Victoria Beckham como atração, mas isso já eram contas fora do futebol, fora do desporto. Porquê é que este verão é realmente importante? Para mim não tem tanto a ver com a chegada do David Beckham. Aliás, eu acho que isso é o menor dos problemas. Claro que o Beckham chega, há aquela questão de Beckham ou Figo, quem é que joga do lado direito. Depois, com o andamento da carruagem, percebe-se claramente que Beckham é que tem que ir encontrar um novo espaço e jogar no meio.
Quem percebeu, pá, E a equipa falta-nos aqui também é um pormenor que acaba por ser um por maior, que é o treinador escolhido. Eu já lá ia. Era só, queria fazer essa passagem, portanto, em termos de Beckham, havia um claro desequilíbrio da equipa, porque havia muitos jogadores com muita tração à frente. O Morientes sai e vai para o Mónaco. Havia Raul e Ronaldo, tinham que jogar os dois. Havia Figo, Zidane e Beckham, tinham que jogar os três. E, portanto, sobrava aqui espaço para um médio defensivo. O que é que acontece? Makelele sai. É verdade. E por isso esse espaço passou a ter que ser ou Cambiasso ou Guti, que também não é propriamente um jogador muito defensivo, ou o próprio Helguera. Mas, mais importante que tudo, o Florentino Pérez acha que deve mudar no comando técnico e sai Vicente Del Bosque, para mim um erro histórico, e é contratado alguém também mais... Por acaso é engraçado que eu li isso. O Florentino Pérez queria também trazer muito impacto com a contratação de um treinador. Foi buscar Florentino Pérez, foi buscar Carlos Queiroz, que era adjunto de Alex Ferguson no Manchester United. Foi outra grande surpresa. Eu agora já não me recordo na altura se o Del Bosque saiu por razões pessoais, já lá estava há alguns anos, já não me recordo se ele saiu por vontade própria ou por vontade da direção, mas havia grande expectativa quanto ao treinador que o iria suceder. E nunca ninguém imaginou que fosse o Carlos Queiroz, que tem, obviamente, bastante qualidade como treinador, mas treinar o Real Madrid não é nada fácil. Estamos a falar de um treinador que nos últimos anos tinha sido treinador adjunto do Manchester United e tinha treinado seleções não de topo, ou seja, foi uma grande surpresa e havia muita curiosidade a perceber se o Carlos Queiroz conseguiria dar conta do recado com tantas estrelas ali. Claro que ele tinha a vantagem de já ter passado pelo Manchester United, como também muitos craques, mas uma coisa é ser treinador adjunto, outra coisa é ser treinador principal, e depois havia também a questão com o Beckham, não é? Sim. O Beckham fala isso no documentário. Eles não se davam bem no Exatamente. Manchester United. E o Beckham diz, quando eu anunciar Carlos Queiroz, eu fiquei dizendo, como? Como é que é possível? Estou a sair de lá por causa dos problemas de lá e afinal eles vêm acompanhar. Mas a verdade é que ele com o Queiroz acabou por jogar sempre. Sim. Praticamente Mas sempre. para além do Makelele, tu falaste também da saída do Morientes. Este verão foi, eu diria, trágico quase para o Real Madrid. Eles começam a ganhar a Supertaça de Espanha contra o Mallorca, que até era do Jaime Pacheco. Do Jaime Pacheco, exatamente. Mas toda a resto da temporada corre muito mal. A equipa lidera a Liga Espanhola durante Muito tempo e com uma vantagem substancial, a jogar bastante bem a bola. Eu sei que eles tiveram para aí 8 ou 9 pontos de avanço. Eu acho que esta equipa do Real Madrid é aquela que perdeu o campeonato com maior margem pontual na liderança. A reta final da temporada foi um desastre mesmo. 5 derrotas a fechar a época e um fim, enfim, que passou a ser lógico. E a equipa, ainda por cima, para agravar tudo isto, portanto, saiu o Makelele, saíram vários outros. Saiu Valência, que foi campeão. Saiu o McManaman, o histórico Hierro também abandona no final da temporada. É isso, eu queria também dizer isso. O Hierro sai também é outro dos pontos importantes. E o Real Madrid é eliminado na Champions pelo Mónaco, nos quartos de final. Mónaco esse que tinha o Morientes. E que marcou. Que marcou nas duas mãos. Ele marca quer no Bernabéu, quer no Mónaco. E o Morientes sai precisamente porque havia tantos avançados que ele percebeu que não ia ter muitas oportunidades. E foi para o outro lado mostrar que exatamente. tinha Ou qualidade. Seja, o Real Madrid perde aqui vários jogadores importantes, alguns titularíssimos, outros que seriam bastante utilizados ao longo da temporada, e ainda é eliminado na Champions. Sim. Por causa de um jogador que estava emprestado. Impressionante. E para além disso, isto vai até de encontro. Há pouco tempo o José Peseiro deu uma entrevista, já não sei que órgão. O José Peseiro, que era adjunto do Exatamente, Queiroz. O José Peseiro, que era adjunto de Carlos Queiroz, e ele fala desta temporada no Real Madrid, e ele diz, quando não tínhamos o Ronaldo, a outra opção era o Portilho. Ou seja, é um dos tais pavones, não é? Pois era. Ou seja, o Real Madrid passou de ter um ótimo plantel para ter um excelente 11. Exatamente, ou seja, tinha um 11 que era fantástico, essa equipa era fantástica, e quando eles queriam jogar a bola, o Minhambres era exato, assim, o Minhambres, também o Raul Bravo, mas assim, o Merria. Eu lembro-me de jogar CM com estes jogadores todos. Ou seja, havia uma grande discrepância entre o 11 e as opções, e obviamente numa temporada longa, com baixas de forma, com lesões, com castigos, e também com gestão de plantel, é impossível uma equipa, apesar de ter Zidane, ter Beckham, ter Figo, ter Raul, ter Ronaldo,
se não os consegues gerir, porque os suplentes são muito mais fracos, não consegues. Isto lembra-me um bocadinho o PSG das últimas temporadas, em que tinha aquele tridente no ataque, Mbappé, Messi e Neymar. Sim. Mas depois, quem eram Quem é que defende, não é? E quando é preciso gerir, ou quando alguém está lesionado, quem é que joga? Que jogava aquele Ainda havia o avançado. Di Maria também. Ainda chegou a haver o Di Maria. Ainda houve na primeira temporada. Mas muitas vezes, quando um deles não podia jogar, jogava o Kite, que é... Sim. E convenhamos que Pois. nenhuma equipa que quer ser campeã da Europa consegue sobreviver a ter um plantel desequilibrado. Ora, esta época corre realmente de forma catastrófica. Eles perdem também a final da Taça do Rei contra, acho que é o Saragossa, não é? O Zaragoza, Do David Villa. do David Villa. Do David Villa. Com 3-2. Não, foi em Barcelona. David Villa marcou um dos golos. Sávio, ex-Real Madrid, também marcou. Nesta temporada Jesus, foi mesmo... é aquela lei de Murphy, não é? Sim. Tudo pode correr mal, vai correr, e aconteceu isso ao Real Madrid. Olha para esta equipa. Quem é que não jogou aqui? Foi o Ronaldo. O Ronaldo não jogou nesta final, mas, portanto, Raul Bravo, Michel Salgado à direita, Roberto Carlos à esquerda, Carlos Sanchez era o guarda-redes, e depois Helguera e Raul Bravo no centro da defesa. No meio-campo jogou o Guti, jogou o Solari. Diz Carlos Sanchez. O guarda-redes Carlos Sanchez. Não era César Sanchez? Quem é isso? Carlos Sanchez. Podes ter feitas. Não. É mesmo uma pessoa. Será que isso está bem? Eu até Foi confirmo. o único jogo que ele fez. Eu duvido que isso Meu esteja bem. Deus. Eu duvido. Provavelmente nós picamos mal o jogador. É? Seria César. Tu Vais estavas a dizer Carlos Sanchez. Carlos Vais Sanchez. confirmar? Então depois Acho confirma. muito estranho numa final da Taça ter jogado Então, Casilhas no banco e Carlos Sanchez a titular. Zidane, Luís Figo, Beckham e Raul. Foi esta a equipa. O Guti ainda foi expulso, mas eles tinham tido um expulso ainda antes. Como é que é possível? Meu Deus. Bem, ora bem, esta temporada então correu de forma catastrófica. O Carlos Queiroz saiu e Mas é ainda não foi aqui que começaram a sair os Galácticos. Vem a seguir a época 2004-2005. Mas aqui também foi uma época com erros atrás de erros. Qual? 4-5. Esta é a época do Vanderlei. Exatamente. Exato. Mas Exato, que é o como Camacho. Exatamente. O Camacho vai do Benfica para lá, mas eu nem sei se ele chega a fazer Eu acho algum que ele jogo. não chega a fazer nenhum jogo Pois, oficial. em que ele bate com a porta ao fim de um mês. Porquê é que ele saiu? Lembras-te? Eu já não me lembro. Sei que ele saiu chateado com alguma coisa. Não sei se tem que ver com a política de contratações do Afinal, Real Madrid. Ainda fez. Ainda chegou a fazer? Sim. Ganhou 4 jogos. Eles jogaram a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E depois ganhou 2 jogos para o campeonato, mas a seguir perdeu com o Leverkusen 3-0 e perdeu com o Espanhol 1-0 e ele bateu com a Mas porta. pois, porque eu acho que ele não saiu pelos resultados, apesar das 2 rotas Sim. consecutivas, mas já havia ali um mal-estar, que eu tenho a ideia que ele mal chegou, que se falou que ele possivelmente não iria ficar lá muito tempo. E estamos a falar que o Camacho já tinha uma grande história no Real Madrid, um jogador histórico Claro. no Real Madrid na década de 80. Foi muitos Ou seja, anos. já começa muito mal a temporada. Essa temporada, nós já falamos, estamos a falar dos treinadores, falta também um Galáctico, um nível um bocado abaixo dos anteriores, mas Michael contratado Michael Owen, Michael Owen. ganhou o Bola de Ouro em 2001, vinha do Liverpool. O Michael Owen já tinha tido algumas lesões e como tal já não era o Michael Owen explosivo do final da década de 90 e início do século. Sim, já era velho, já tinha 25 anos. Incrível, Não, ele foi para lá com 25 anos. É incrível que parece. O que é certo é que ele já tinha uma carreira longa nessa altura. Não é? Longa e de proa, sim. Mas já se notava que não era o. Aliás, o Michael Owen em 98 marca aquele golaço à isso, Argentina, não é? E era um miúdo. Mas já se notava que não era o Michael Owen já na melhor forma. Mas continuava a ser um excelente jogador. Sim. O Morientes regressa após o empréstimo, Volta. mas a meio da época ele vai para o Liverpool. E depois o Florentino Pérez parece que tem assim um rasgo de lucidez e vai buscar 2 centrais. É verdade. Que era o Walter Samuel, boa contratação. Mas eu acho que ele só está lá um ano, não é? Acho que o sim. Samuel não fica lá muito tempo. E o Jonathan Woodgate, que era uma grande promessa do futebol Mas inglês. depois teve lesões umas atrás das Teve outras. muito azar também no Real Madrid. E por isso o Real Madrid... E contratam o Gravesen também. o Gravesen, exatamente.
uma das mais exóticas, e nós Exato, vamos ter um episódio exato. sobre isso, agora na segunda Mas pronto, temporada. mas lá está, o Gravesen era aquele médio defensivo que... Sim, era o tal, supostamente para dar Exato, equilíbrio. mas não era propriamente, comparar uma aquela lei o Gravesen, há aqui uma diferença Mas gigante. olha-me só, ó Vasco, olha-me, os jogadores mais utilizados nesta época, portanto, há os 4 defesas, normal, né? Portanto, Casilhas, Michel Salgado, Ivan Helguera, Walter Samuel e Roberto Porque Carlos. também era uma defesa com excelentes nomes. E depois, os outros 6 jogadores são os jogadores ofensivos. É Beckham, é Figo, é Zidane, é Raul, é Ronaldo e é Michael Owen. Meu Deus. Impressionante. Quem Coitado. é que defendia? Quem é que defendia? Portanto, andaram lá Garcia Ramon e Vanderlei Luxemburgo e isto não correu nada bem. Não correu nada bem. O Vanderlei Luxemburgo depois tem também um atrito com o Figo, começa a colocar o Figo no banco de suplentes. O Figo no final dessa temporada Vai embora vai embora para o Inter para o Milão. Inter. Ainda por cima, o Real começa a ver o Barcelona a voltar a dominar a Liga Sim. Espanhola. O Real Madrid o Barcelona tinha sido campeão a última vez em 98, Uhum. ou seja, já tinha aqui um jejum grande. Ainda com o Figo. Exatamente, ainda com Figo. E aqui já com o Ronaldinho, já com o Eto'o, já com o Deco. A equipa jogava muito bem a bola e o Barcelona foi campeão. Ainda por cima o Real Madrid também cai cedo na Champions, eliminado pelas Juventus nos oitavos de final. Toda a temporada foi um verdadeiro desastre. É verdade. E ao ser um desastre, voltou a soar o chicote. Quem é que veio a seguir? Para a época 2005-2006. Essa época já sem o Figo. Portanto, é Natal em que começam a sair os principais galácticos. O Vanderlei Luxemburgo ainda fica. Mas depois cheio acaba... de sucesso. Cheio de quê? Cheio de sucesso. Sim, sem dúvida. E depois acaba a época o López Caro. Já nem me lembrava do López Caro. Mas aí já não há tantos galácticos em termos de contratações, não é? Não. Aqui a política começa a mudar um pouco. Aqui é contratado o Robinho. O Robinho foi contratado só por 2 milhões e 400? Isto é inacreditável. Tu é que és especialista nos valores. Pois, eu não sabia. E eles vão buscar o Cassano, que ainda era um jogador considerável na Roma, mas sempre esteve ali um bocadinho na sombra do Totti. E o tempo também mostrou que ele não era propriamente alguém Sim, muito bem comportado. Tem também aí o Júlio Batista. Sim, o Júlio Batista. Veio o Carlos Diogo, já nem me lembrava deste o médio uruguaio. Opa, também podia Carlos jogar a Diogo. lateral direito, se não me engano. E o Sérgio Ramos, ainda muito novo, na altura custou muito dinheiro. E o Cicinho também, um lateral direito, que na altura brilhava na seleção brasileira Cicinho, também, no São Paulo. Sim. O Robinho chega como uma das grandes estrelas do futebol brasileiro, já nesta altura. Sim. Ele jogava naquele Santos do Diego. Exato. O Diego na altura já estava no Porto e o Robinho. Exato. Ou seja, muda aqui o paradigma, porque não são tantos craques e muitos desses jogadores contratados até são ainda jovens e com expectativa que pudessem durar muito tempo no Real Madrid, mas o que é certo também é a era dos galácticos começa a cair por eles mesmos. Sim. O Figo rumo ao Inter de Milão, o Ronaldo ainda está aí, mas não é sempre utilizado, tem também mais problemas com lesões, ainda vai ao Mundial no final do ano, mas o Ronaldo não é sempre titular no Real Madrid devido a essas lesões. O Zidane continua aí, mas é a última época do Zidane. Sim, a última época da carreira. Exatamente, ele chega depois à final do Campeonato do Mundo e é a última temporada dele. Obviamente que ainda havia o Raul, o Roberto Carlos também já se começava a aproximar do final da carreira e na época seguinte seria a última época dele no Real Madrid. Ou seja, começava-se aqui a ver o final de uma era dos Galácticos, ainda por cima, tendo em comparação um super Barcelona. Pois. E esse é o grande golpe então na equipa dos Galácticos, porque o Barça é campeão espanhol, é nessa temporada, até há pouco tempo fez anos, que o Barça ganha 3-0 no Bernabéu com o Ronaldinho a ser aplaudido. Sim. E ganha a Liga dos Campeões, ganha a Liga dos Campeões. ao Arsenal. Ou seja, basicamente, todo o grande projeto do Real Madrid, dos Galácticos, que deu então a tal Champions em 2002, mas vê 4 anos depois o Barcelona ser também campeão da Europa. E isso foi um duro golpe para o Florentino Pérez e para todo o universo do Real Madrid. E Florentino Pérez, com isto, saiu de cena em 2006. Apareceu Ramón Calderón, o presidente, entre 2006 e 2009.
altura em que voltaria Florentino Pérez. Esta época dos Galácticos fechou com a contratação de Fábio Capello E são campeões. E são campeões, já num plantel onde, como o Vasco disse, já não havia Zidane, já não havia Figo, já não havia Sim, dos Galácticos vários... o Beckham ainda faz. Época. Sim. Mas entram aqui outro tipo de jogadores. Sim. O Cannavaro vai nessa temporada. O Cannavaro... exato, o Cannavaro vai. E entra também o Van Nistelrooy, o Fernando Gago, e vem também o Gonzalo Higuaín, ainda muito jovem. Sim, houve aí uma grande mudança, novamente com craques, não é? O Cannavaro até foi o melhor do mundo em 2006, mas havia aqui uma preocupação de um plantel mais equilibrado e também de um treinador diferente, um treinador muito disciplinador, muito tático, muito mais rígido. Sim. E que era preciso nesta altura. Sem dúvida. Para terminar com a era dos Galácticos, só mesmo ali o punho, o pulso forte do Capello. Meus caros, tudo contado sobre este Real Madrid Galácticos, esta época entre 2000 e 2006, que deu vários títulos, deu muitas camisolas, deu várias digressões, mas que no fundo, bem vistas as coisas, não foi uma época que ficou assim tão bem vista quanto isso. Para os milhões que foram investidos, para os grandes jogadores que tinha, acho que este Real Madrid tinha que ter ganho ficou mais. Aquém. Sim, tinha que ter ganho mais Ligas dos Campeões. É certo que ganhou uma e chega a 2 meias finais, mas com todos estes craques era quase obrigatório o Real Madrid ganhar mais. Foi bastante comercial. Bem, tudo contado neste episódio especial sobre os Galácticos do Real Madrid. Já tem disponível, obviamente, a primeira temporada toda, em que falámos sobre jogadores maiores em clubes menores e muitas vezes deram um salto em clubes um bocadinho exóticos. A próxima temporada estará aqui o Humberto Ferreira a apresentá-la e será sobre jogadores que estariam mais ou menos consolidados em nível médio e de repente aparecem num clube de topo. Temos o exemplo do Carlos Secretário, temos o exemplo mais recente do Weghorst no Manchester United e vamos ter aqui 25 belíssimos episódios com o Vasco Sousa e com o Humberto. É uma alteração, porque no anterior era bons jogadores, ou craques até, a jogarem em clubes mais modestos. Aqui é exatamente o contrário. Nós não queremos considerar que sejam flops, não é? Não são flops, mas foi do género, ok, isto foi um peixe fora d'água. No fundo é pensar, quando o jogador termina a carreira e olhamos para o histórico, pensar, mas o que é que aconteceu aqui para ele jogar neste clube tão grande? E ele não era assim tão bom, basicamente. As explicações vão surgir. Fiquem atentos, nós embarcamos agora para uma nova temporada. Contamos convosco desse lado. Um abraço e até breve.